Fala, time! Pra quem não me conhece, eu sou o Marco do canal Boleiros Tips. E nesse vídeo eu vou trazer pra vocês os melhores jogos e palpites de futebol do sabadão, dia 18 de outubro. Agora, sem mais enrolação, vocês já sabem. Solta! Vinheta! Time, sabadão, rodada do jeito que a gente gosta. E claro que eu separei o melhor pra vocês. Então, se puder, deixa aquele like, faz um comentário, compartilha o vídeo com um amigo pra fortalecer o nosso trabalho. Se você chegou aqui pela primeira vez ou caiu de paraquedas, se gostar do canal e do conteúdo, depois se inscreve. Lembrando, 200 ou mais comentários, vídeo de amanhã. Além das análises, eu também trago um melhor palpite e um palpitão pra vocês. Tá combinado? Bora! E vamos lá, primeira análise, começando às 8h30 da manhã na Inglaterra, Premier League, jogo do Nottingham contra o Chelsea. Tabela de classificação, o Chelsea é o 7º colocado e o Nottingham na 17ª colocação, perto de zona de rebaixamento. Se a gente olhar o Nottingham dos 5 últimos jogos, são 4 derrotas e um empate, vem num momento complicado. Vamos lá, a race do Nottingham jogando em casa, perdeu 3, só ganhou uma, empatou outra. O Chelsea jogando fora, perdeu 2, ganhou 2, empatou uma. O Chelsea oscilando quando joga como visitante. Time, vamos lá. Olhando os dois elencos, eu acho o Chelsea mais time. E o desempenho do Nottingham da temporada não é um desempenho bom. Então, pensando em resultado, dupla hipótese Chelsea. Probabilidades aí na tela. E vamos lá, probabilidades aqui para Nottingham e Chelsea. Jogo para 2 gols, 75%. Jogo para menos de 4 gols, 65%. Pré-live, pensando em gols, talvez aqui um gol do Chelsea. Over meio gol, Chelsea. Escanteios, Nottingham 5.2, Chelsea 5.1. Cartões, Nottingham 1.9, Chelsea 2.2 e o juizão 3.5. Fechou? Prováveis escalações aqui para Nottingham e Chelsea. Vamos lá. Primeiro falando do Chelsea. Para desarmes, Caicedo e também o Cucurella. Para finalização, quem tá jogando muita bola é o Estevão. Outro que chuta bastante, ó, finaliza bastante, é o Garnacho, tá beleza? Pelo lado do Nottingham, para finalização, chute a gol, Igor Jesus e também o Gibbs White. Fechou? 9 da matina na Noruega, jogo do Sarpsborg contra o Bodo Glimt. Bodo Glimt, vice-líder da competição, com um jogo a menos, vai jogar com o Sarpsborg, que vem na 9ª colocação. Vamos dar uma olhadinha aqui nas races. Sarpsborg em casa, empatou 2, perdeu 2, ganhou uma, mercado de gols muito forte. O Bodo Glimt como visitante, são 2 vitórias, 2 empates, 1 derrota. Mercado de gols muito forte, ambas marcam também muito forte. Histórico do confronto. O Bodo Glimt, mesmo fora de casa, ganhou 1, 2, 3, 4 e tivemos um empate. Todas as partidas aqui, pelo menos 2 gols. Time, vamos lá. Falando de resultado. Bodo Glimt empate anula, Bodo Glimt para vencer um dos tempos, uma das partes. Tá beleza? Pensando em gols, uma partida aqui para 2, 3 gols, um possível ambas marcam e primeiro tempo em alta intensidade, gol já no primeiro tempo. E um jogador interessante do Bodo Glimt para finalização, chute a gol, o mesmo gol, Kasper Hoff. Fechou? 10h30 da manhã, Alemanha Bundesliga, jogo do Mainz contra o Leverkusen. Eu já puxei direto para a tabela de probabilidade, tá bom? Vamos lá. Jogo para 2 gols, 85%. Pré-live, um jogo bom para gols. Aliás, Bundesliga geralmente é um campeonato bom para gols, tá legal? Gol no primeiro tempo, 85%. Primeiro tempo em alta intensidade, gol já no primeiro tempo. Escanteios, mais 6.1 de média, média boa. Leverkusen 4.1. Cartões, mais 1.9. Leverkusen 3.2 e o juizão 5.3. Juiz com média boa de cartões. Um cartãozinho aí pelo menos para cada lado. Prováveis escalações na tela aqui para Mainz e Leverkusen. Pelo lado do Leverkusen, um jogador que vem finalizando bastante e também desarma é o Grimaldo. Então, finalização, desarmes, Grimaldo. Fechou? 10h30 da manhã, ainda na Alemanha Bundesliga, jogo do Leipzig contra o Hamburgo. O Leipzig vem na 3ª colocação, fazendo um bom início de campeonato, e o Hamburgo na 9ª colocação, meio de tabela. Time, pensando aqui em resultado, pelo início da campanha do Leipzig e jogando em casa, então aqui um favoritismo para o Leipzig. Leipzig para vencer um dos tempos, uma das partes, e ao vivo o Leipzig amassando o Hamburgo, vitória do Leipzig, tá beleza?
Probabilidades aí na tela. E vamos lá, probabilidades aqui para Leipzig e Hamburgo. Jogo para 2 gols, 85%. Probabilidade alta para gols. Gol no primeiro tempo, 75%. Escanteios, Leipzig 6.2 de média, Hamburgo 4.6. Final do segundo tempo. O jogo ainda em aberto, empatado ou Leipzig perdendo, um escanteio no final do segundo tempo é interessante. Cartões, Leipzig 1.8, Hamburgo 1.8, Juizão 4.1. Fechou? 11 da manhã na Escócia, jogo do Rangers contra o Dundee. Vamos lá. Dundee vem na 4ª colocação e o Rangers é o 8º colocado. Aliás, que início estranho do Rangers, né? Rangers ao lado do Celtic na Escócia são os times dominantes, mas o Rangers até o momento, 7 partidas, 1 vitória apenas, são 5 empates e 1 derrota. Tá empatando pra caramba. Por esse motivo, pré-live, pra resultado, eu tô fora. Eu prefiro gols, uma partida aqui para pelo menos 2 gols, tá legal? Se durante o campeonato o Rangers tiver uma mudança aí na postura e engatar uma sequência de vitórias, aí a gente volta a pensar aqui em resultado, tá beleza? Então pré-live, um jogo aqui para pelo menos 2 gols. E escanteios também pode ser bacana. Deixa eu mostrar para vocês. Vamos lá, falando um pouquinho de escanteios. A média do Rangers jogando em casa é de 6.3 cantos por partida e o Dundee 3.4. E o Dundee como visitante, olha, ele cede muitos escanteios, 5.7. Então o que dá pra gente pensar aqui? Um primeiro tempo com mais escanteios pro Rangers e também uma race 3 cantos Rangers. O Rangers fazendo 3 escanteios primeiro que a equipe visitante. Final do primeiro tempo, jogo 0-0, o Rangers perdendo e em alta intensidade, um escanteio no final do primeiro tempo. Fechou? 11 da manhã, voltando para a Inglaterra, Premier League, jogo do Brighton contra o Newcastle. Vamos lá. Newcastle na 11ª colocação e o Brighton na 12ª colocação. Nesse momento, campanhas bem parecidas. Time, vamos lá. O Brighton em casa vem numa tocada over goals e o histórico do confronto, geralmente partidas aqui para 2 gols e ambas marcam. Então, pré-live, eu penso numa partida para pelo menos 2 gols e um possível ambas marcam, tá beleza? Com relação aos jogadores, um jogador aqui para finalização, desarmes e faltas, Bruno Guimarães, volante brasileiro. Fechou? Time, às 11 da manhã, também na Inglaterra Premier League, a gente tem um confronto aqui entre Crystal Palace e Bournemouth. O que eu gostei para essa partida? Vamos lá. Falando de cartões, o Crystal Palace em casa 1.4, o Bournemouth 2.3. O juiz tem uma média de 3.3, que é uma média baixa. Se a gente olhar o primeiro tempo, Crystal Palace 0.3, Bournemouth 0.9. Então aqui um primeiro tempo com menos de 2 cartões. Eu gostei dessa possibilidade, tá beleza? Com relação a jogadores, vamos lá. Para finalização, chute a gol. Pelo lado do Crystal Palace, o Mateta. Finalização, chute a gol. Pelo lado do Bournemouth, Evanilson e o Semenyo. Desarmes, pelo lado do Bournemouth, Adams. Desarmes, pelo lado do Crystal Palace, Munhoz. Fechou? 11 da matina ainda na Inglaterra Premier League, jogo do City contra o Everton. Vamos lá. City vem na 5ª colocação e o Everton é o 8º colocado. Se a gente der uma olhadinha na race, o City em casa ganhou 3, perdeu 1, empatou outra. O Everton jogando fora são 3 derrotas, 1 vitória, 1 empate. Time, o City joga em casa, tem um elenco superior, tem tudo para vencer. Então pré-live, City para vencer um dos tempos, uma das partes, e ao vivo, o City na pressão amassando, vitória do City. Jogos do City, geralmente partidas aqui para pelo menos 2 gols. Probabilidades aí na tela. E vamos lá, probabilidades aqui para City e Everton. Jogo para 2 gols, 75%. Escanteio, City 7.8, média alta de escanteios. O Everton 3.9. Aqui dá para a gente pensar num primeiro tempo com mais escanteios pro City. Dá para a gente pensar também em mercado de finalização. Como o City joga em casa e deve ter mais posse de bola e fazer mais pressão, dá pra gente pensar o quê? Mais de 5,5 finalizações City no primeiro tempo, mais de 0, mais de 1 escanteio City no primeiro tempo. Também gosto dessa alternativa, tá? Cartões, City 1 de média, média baixa, Everton 1.8, Juizão 4. E vamos lá, prováveis escalações aqui para City e Everton. Pelo lado do City, finalização, chute a gol, mesmo gol, não tenho o que inventar. O Haaland tá marcando gol pra caramba. Finalização de fora da área, Tijani Reinders.
para desarmes, o Bernardo Silva. E um jogador aqui para desarme pelo lado do Everton, Gardner. Fechou? 11 da matina ainda na Inglaterra Premier League, jogo do Sunderland contra o Wolverhampton. Sunderland, meio de tabela, nona colocação. O Wolverhampton é o último colocado. O Wolverhampton até o momento, 7 partidas, nenhuma vitória, empatou 2 e perdeu 5. Um retrospecto muito ruim até o momento. E o Sunderland vai jogar em casa. Então aqui pensando em resultado, dupla hipótese Sunderland, tá beleza? Prováveis escalações aqui na tela para Sunderland e Wolverhampton. Vamos lá. Pelo lado do Sunderland, para finalização chute a gol, Isidore, e o homem da bola parada é o Xhaka, tá beleza? Pelo lado do Wolverhampton, para desarmes, João Gomes e também o Arias, e para finalização, o Arias. Fechou? E vamos lá, 11h15 na Espanha, jogo do Barcelona contra o Girona. Time, Barcelona, vice-líder, jogando contra o Girona, que vem na 18ª colocação. Se a gente bate o olho aqui, obviamente que o Barcelona é favoritaço. Só que, deixa eu mostrar um negócio para vocês. Vamos lá, desfalques pelo lado do Barcelona. Juan Garcia, goleiro titular, o Gavi, Lewandowski, Dani Olmo, Rafinha, o Ter Stegen, que também seria um dos titulares aí no gol, ou seja, o Barça vem com o terceiro goleiro, tá certo? E o Lamine Yamal também não deve jogar. Ou seja, o Barcelona, ele tem um caminhão de desfalques e desfalques importantes, tá beleza? Vamos lá. Aqui temos um provável Barcelona e Girona na tela. Por que eu falei tudo isso? Porque a cotação do Barcelona, ela tá muito baixa para essa escalação. Pode ser que ao vivo o Barcelona vença aqui com relativa facilidade, mas pré-live é minha obrigação mostrar isso para vocês. Se o Barça tivesse com essa cotação tão baixa, jogando com Leva, Rafinha, Lamine Yamal, tudo bem. Agora, com um time misto, já não sei se vale a pena, tá bom, galera? Talvez ao vivo, o Barcelona amassando o Girona e uma cotação maior seja mais interessante. Deixa eu aproveitar que eu tô na tela aqui dos jogadores para finalização chute a gol. O Rashford, que tem entrado muito bem na equipe do Barça, e também o Ferran Torres. Para desarmes, o Pedri. Fechou? 11h45, Arábia Saudita, jogo do Al Ittihad contra o Al Hilal. O time é o seguinte, o Al Hilal vem na 6ª colocação, vai jogar contra o 8º colocado. Puxando o race, o Al Ittihad em casa, empatou 2, ganhou 3, mercado de gols eu gosto. O Al Hilal fora são 4 vitórias, 1 empate, mercado de gols também eu acho interessante. No histórico, 1x1, 2x0, 0x0, 2x0, 2x0. Geralmente o Al Hilal ganha e partidas aqui para pelo menos 2 gols. Pré-live, jogo para pelo menos 2 gols. Para resultado, Al Hilal para vencer um dos tempos, uma das partes. Ao vivo, o Al Hilal amassando na pressão, vitória do Al Hilal. 13 horas na Noruega, jogo do Brann contra o Rajensound. Time é o seguinte, o Brann vem na 3ª colocação e vai jogar contra o último colocado. O Rajensound até o momento 24 jogos, só ganhou uma partida, empatou 3, perdeu 20 e o Brann joga em casa. Aqui para resultado não tem o que inventar. Vitória do Brann, o problema é que a cotação é baixa. Primeiro tempo, o Brann na pressão, vitória do Brann já no primeiro tempo, gol no primeiro tempo. E partida aqui para pelo menos 2 gols. Fechou? 13 horas chegando na Itália, jogo do Torino contra o Napoli. Time, Napoli, líder da competição até o momento, 6 partidas, ganhou 5, só perdeu 1 jogo. Torino vem na 16ª colocação, 6 partidas até o momento e só ganhou 1 partida, empatou 2, perdeu 3. Puxando o race, Torino em casa, 3 vitórias, 1 derrota, 1 empate. Napoli jogando fora, perdeu 2, ganhou 2, empatou outra. Pelo desempenho na competição até o momento, pra gente pensar aqui em resultado, Napoli, empate anula, dupla hipótese, Napoli. Probabilidades na tela. Tabela de probabilidades aí na tela para vocês, Torino e Napoli, jogo para 2 gols, apenas 60%, menos de 4 gols, 95%. Pré-live, jogo aqui para menos de 4 gols. Escanteios, Torino 5.4, Napoli 4.4. Cartões, Torino 1.4, Napoli 1.4 e o juiz 3.8. Médias baixas para cartão. Primeiro tempo, Torino 0.4, Napoli 0.2. Dá pra gente pensar aqui num primeiro tempo com menos de 2 cartões. 13h15 na Bélgica, jogo do Leuven contra o Clube Brugge. Clube Brugge, vice-líder, jogando contra o vice-lanterna. Jogo dos opostos.
Puxando o Race, o Leo vem em casa, empatou 2, perdeu 2, só ganhou 1. Mercado de gols eu gosto. Clube Brugge jogando como visitante, perdeu 2, ganhou 2, empatou outra. Mercado de gols eu também gosto. Pensando aqui em resultado, Clube Brugge, empate anula, Clube Brugge para vencer um dos tempos, uma das partes. Pensando em gols, uma partida para pelo menos 2 gols. E falando aqui de prováveis escalações, um atacante do Clube Brugge que eu gosto para finalização, chute a gol ou mesmo gol é o Tezolis. Fechou? 13h30 na Alemanha, Bundesliga, jogo do Bayern contra o Dortmund. Time, é o seguinte, jogo do primeiro contra o segundo colocado. O Bayern até o momento, dentro da Bundesliga, 6 jogos, 6 vitórias. E o Dortmund também com uma boa campanha. 6 jogos, ganhou 4, empatou 2, não perdeu nenhuma. Aliás, os dois times seguem invictos dentro da competição. O jogo é na casa do Bayern, e se a gente olhar os dois elencos, o Bayern tem uma equipe tecnicamente superior. Então aqui pensando em resultado, eu vejo 2 alternativas. Vitória do Bayern, dá pra gente pensar, mas como a cotação do Dortmund é bem maior, a gente também pode pensar aqui num handicap asiático mais 3 pro Dortmund. Afinal, vem fazendo um bom campeonato, tá beleza? E claro, é jogo pra gols. 2, 3 gols na partida, ambas marcam e gol no primeiro tempo. Fechou? Probabilidades aqui para Bayern e Dortmund, só pra gente complementar o estudo. Vamos lá. 2 gols na partida, 90%. Gol no primeiro tempo, 80%. Pré-live, jogo bom para gols. Escanteios, Bayern 5.8, Dortmund 3.4. Final do primeiro tempo, jogo 0-0. Ou vai que o Bayern tá perdendo, aí é escanteio no final do primeiro tempo, tá beleza? E no final do segundo tempo, a mesma coisa, a mesma lógica. Se o Bayern não estiver vencendo essa partida, eu acredito na pressão do Bayern. E aí se não sai o gol, sai o escanteio, tá beleza? Cartões, Bayern 1.6, Dortmund 1.8, Juizão 3.9. Prováveis escalações aí na tela, vamos lá. Pelo lado do Bayern, para finalização, chute a gol, Harry Kane e também o Olise. Quem vem finalizando de fora da área é o Kimmich, tá bom? Para desarmes, Laimer e Upamecano. Pelo lado do Dortmund, finalização, chute a gol, Guirassy e o ADM. Para desarmes, o Ian Couto e também o Sabitzer. Fechou? 13h30 na Espanha, La Liga, jogo do Villarreal contra o Real Betis. Time é o seguinte, vamos lá, primeiro tabela de classificação. O Villa vem na 3ª posição e o Real Betis é o 4º colocado. As duas equipes aí fazendo boas campanhas. O Villa, jogando em casa, dos 5 últimos jogos, ganhou 4, empatou 1, mercado de gols muito forte. O Real Betis, fora de casa, são 2 vitórias, 3 empates, nenhuma derrota e mercado de gols também muito forte. Pré-live aqui, eu prefiro gols. Uma partida para pelo menos 2 gols e um possível ambas marcam. Probabilidades aí na tela. Probabilidades na tela para Villarreal e Real Betis. Jogo para 2 gols, 90%. Probabilidade lá em cima. Gol no primeiro tempo, também 90%. Escanteios, Villa 6.1, Real Betis 6.4. As duas equipes com altas médias de escanteio. Cartões, Villa 2.1, Real Betis 1.9. Uma última informação aqui interessante para essa partida entre Villarreal e Real Betis é finalização do Villarreal jogando em casa no primeiro tempo. Separei aqui, ó, La Liga, que é o campeonato espanhol, o Villa jogando em casa. Olha as finalizações do Villa, vamos lá. 8, 6, 6, 9, 9, 8, 5, 9, 13, 6, 19, 11, 7, 5. Time, o menor número de finalizações do Villa jogando em casa são 5 finalizações no primeiro tempo. Então aqui dá pra gente pensar num primeiro tempo com mais de 4,5 finalizações Villa, mais de 5,5 finalizações Villa no primeiro tempo. E por que não, pelo menos um escanteio pro Villa no primeiro tempo também. Fechou? 13h30 Inglaterra, Premier League, jogo do Fulham contra o Arsenal. Arsenal, líder do campeonato, jogando contra o 14º colocado. Vamos dar uma olhadinha na race. O Fulham em casa vem bem, são 4 vitórias e um empate. O Arsenal fora também muito forte. 4 vitórias e apenas uma derrota. Perdeu para o Liverpool, atual campeão da Premier League. Time, pensando em resultado, pelo elenco atual do Arsenal, eu acho que mesmo jogando fora de casa, o Arsenal não perde. Arsenal empate anula, dupla hipótese, Arsenal. Probabilidades aí na tela. Probabilidades na tela para Fulham e Arsenal. Jogo para 2 gols, 80%.
Escanteios, Fulham 5.1, Arsenal 6.3. As duas equipes com boas médias de escanteio. Cartões, Fulham 1.4, Arsenal 1.8, Juizão 3.1. O juiz tem média baixa. Então talvez aqui, ó, a gente possa pensar com um número baixo de cartões no primeiro tempo. A média do Fulham no primeiro tempo 0.4, o Arsenal 0.6. Primeiro tempo com menos de 2 cartões. Fechou? E vamos lá, prováveis escalações aqui para Fulham e Arsenal. Pelo lado do Fulham, finalização chute a gol, o King e também o Ayobi. Para desarmes, Sessegnon. Pelo lado do Arsenal, finalização chute a gol, Gyökeres, o Eze. Quem finaliza de fora da área, o Rice. E quem funciona aqui como um ala esquerdo é o Calafiori. E ele também finaliza bastante. Para desarmes, pelo lado do Arsenal, o Timber. Fechou? 13h45 na Holanda, Países Baixos. Jogo do PSV contra o Eagles. PSV, vice-líder, jogando contra o Eagles, que vem na 10ª colocação. Time, é o seguinte, pensando aqui em resultado, o PSV em casa é favorito para vencer. Vitória do PSV. Jogos do PSV, geralmente partidas com muitos gols e o Eagles na mesma tocada. Então aqui é jogo para 2, 3 gols, ambas marcam e gol no primeiro tempo. Fechou? E vamos lá, probabilidade na tela para complementar o nosso estudo entre PSV e Eagles. Jogo para 2 gols, 95%. Gol no primeiro tempo, 75%. Escanteios, PSV 7.7, média alta de cantos, e o Eagles 4.3. Cartões, PSV 0.4, Eagles 1.2, Juizão 3.6. 14 horas em Portugal, um jogo de taça Copa Liga. Redobra a atenção, porque muitas vezes as equipes maiores podem não priorizar esse tipo de competição, mas aqui, olhando essa partida, o Porto é extremamente favorito para vencer e se classificar. Fechou? 14 horas na Turquia, jogo do Başakşehir contra o Galatasaray. Time, é o seguinte, vamos dar uma olhadinha aqui primeiro na tabela de classificação. Galatasaray, líder da competição, 8 jogos, ganhou 7, empatou 1, nenhuma derrota até o momento. Başakşehir vem na 13ª posição. O time da casa, dos 5 últimos jogos, empatou 4, perdeu 1 e não ganhou nenhuma. O Galatasaray jogando fora, são 4 vitórias e apenas 1 derrota. Olhando o histórico, 1, 2, 3, 4 vitórias para o Gala e 1 empate. Geralmente partidas aqui para pelo menos 2 gols. Então, pré-live, pensando em resultado, Galatasaray empate anula, dupla hipótese Galatasaray, Galatasaray para vencer um dos tempos, uma das partes. Pensando em gols, uma partida para pelo menos 2 gols. 15 horas voltando para a Arábia Saudita, jogo do Al Nassr contra o Al Fateh. Al Nassr, líder da competição, 4 jogos, 4 vitórias, vai jogar contra o Al Fateh, que vem na 16ª colocação. Até o momento, 4 jogos, perdeu 3 e empatou 1. E o Al Nassr ainda joga em casa. Time, aqui eu não vou enrolar com vocês. Vitória do Al Nassr, partida para pelo menos 2 gols e Cristiano Ronaldo em campo, gol do CR7. É isso. 15h45 na Bélgica, jogo do Royal Union, também conhecido por Union Saint-Gilloise, contra o Charleroi. Vamos lá, Royal Union, líder da competição até o momento, jogando contra o 10º colocado. Se a gente puxar a race, o Royal Union em casa ganhou 4, só perdeu 1. Essa derrota foi na Champions para o Newcastle, derrota normal. O Charleroi jogando fora, perdeu 2, ganhou 2, empatou 1. É uma equipe que oscila. No histórico, geralmente, o Royal Union se dá melhor. 1, 2, 3, 4 vitórias para o Royal Union, apenas 1 vitória para o Charleroi e foi num amistoso. Então aqui pré-live não tem muito o que inventar. Vitória Royal Union, Union Saint-Gilloise, ou para vencer um dos tempos, uma das partes. E é isso. E vamos lá, 15h45 na Itália, jogo entre Roma e Inter de Milão. A Roma vem na 2ª colocação e a Inter de Milão é a 4ª colocada. Uma coisa me chamou a atenção aqui, vamos lá. Eu puxei a Inter de Milão jogando fora de casa os 10 últimos jogos. E a Inter de Milão, dos 10 últimos jogos que ela fez fora de casa, ela fez gol em 9. E eu vou falar uma coisa pra vocês. Esse jogo aqui contra o Paris Saint-Germain, a gente nem pode considerar que a Inter de Milão jogou fora de casa, porque o cenário era neutro. Aqui foi final da Champions na Alemanha. Foi a única partida fora de casa que ela não fez gol. Os demais jogos, olha, meteu gol no Atlético de Madrid, Cagliari, Ajax, Juve, Monza, Mônaco, Monterrey,
Como e Torino. Então, para esse jogo contra a Roma, eu quero pelo menos um gol da Inter de Milão. Over 1.000 gol, Inter de Milão. 16 horas, Espanha, La Liga, jogo do Atlético de Madrid contra o Osasuna. Time, é o seguinte, Atlético de Madrid vem na 5ª colocação e o Osasuna é o 12º colocado. Atlético de Madrid em casa, dos 5 últimos jogos, ganhou 4, empatou 1. Osasuna jogando fora, são 4 derrotas e apenas 1 vitória. Aí fica a minha pergunta, dá pra confiar no Atlético de Madrid? Se a resposta for sim, vitória do Atlético de Madrid para vencer um dos tempos, uma das partes. Se a resposta for não, já pula para o outro jogo. Ou, pensando em jogador, Julián Álvarez, se estiver em campo como titular, é um ótimo jogador para finalização, chute a gol ou mesmo gol. Fechou? 16 horas, mais numa partida na Holanda, Países Baixos, jogo entre Ajax e AZ Alkmaar. Tabela de classificação, jogo do 3º contra o 4º colocado. O Ajax em casa é uma equipe extremamente over goals e o AZ Alkmaar jogando fora também over goals. Histórico do confronto, 2-2, 2-1, 0-0 em 2023 que sai da tendência, 2-1 e 2-0. Então jogo aqui para pelo menos 2 gols, ambas marcam e se estiver em alta intensidade o primeiro tempo, gol no primeiro tempo. Fechou? Probabilidades aí na tela para Ajax e AZ Alkmaar. Jogo para 2 gols, 90%. Gol no primeiro tempo, 70%. Escanteios, Ajax 6.5, média alta, e o AZ Alkmaar 5.6. As duas equipes com boas médias de escanteio. Cartões, vamos lá. Ajax 1.1, AZ Alkmaar 3.4, Juizão 4.6. Fechou? 16:05, França Ligue 1, jogo do Olympique de Marseille contra o Le Havre. Olympique de Marseille, vice-líder, jogando contra o 14º colocado. Puxando o race, o Olympique em casa, 5 jogos, 5 vitórias, mercado de gols muito forte. O Le Havre jogando fora, perdeu 3 e empatou 2. E no histórico, o Olympique com ampla vantagem. 1, 2, 3, 4 vitórias do Olympique e apenas um empate. Todos os jogos aqui pelo menos 2 gols. Pré-live, não tem muito o que inventar. Vitória do Olympique de Marseille, partida para pelo menos 2 gols. 16:15, voltando para Portugal, mais um jogo de taça Copa Liga, redobra a atenção. Mesma coisa que eu falei do jogo do Porto. As equipes maiores podem não priorizar esse tipo de competição. Passos de Ferreira contra o Sporting. Se o Sporting jogar completo, com um pouquinho de vontade, ganha e se classifica. É isso. 18:30, Campeonato Brasileiro, o Corinthians jogando contra o Atlético Mineiro. Vamos lá. Tabela de classificação. Corinthians 13º colocado e o Atlético Mineiro é o 14º colocado. Puxando o race. O Corinthians em casa ganhou 2, perdeu 2, empatou 1. O Galo jogando fora são 4 derrotas, 1 empate e nenhuma vitória. O Galo como visitante tem um retrospecto ruim. E o Corinthians perdeu na última rodada para o Santos. O Corinthians precisa dar uma resposta para a torcida. Vai jogar em casa? Para resultado, dupla hipótese Corinthians. Probabilidades aí na tela. E vamos lá, probabilidades aí na tela para Corinthians e Atlético Mineiro. Jogo para 2 gols, 55%, probabilidade baixa. Jogo para menos de 4 gols, 95%. Pré-live, jogo aqui para menos de 4 gols. Escanteios, Corinthians 5.2, Atlético Mineiro 4.5. Cartões, Corinthians 2.8, Atlético Mineiro 2.7, pelo menos um cartão para cada lado. Prováveis escalações aqui para Corinthians e Atlético Mineiro. Vamos lá, finalização, chute a gol. Pelo lado do Corinthians, Guinegão e também o Yuri Alberto. Para desarmes, pelo lado do Corinthians, o Breno Bidon e o Mateuzinho. Pelo lado do Atlético Mineiro, para finalização, o Rony e também o Gustavo Scarpa. Fechou? E vamos lá para fechar 21 horas, Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro Cabuloso recebendo o Fortaleza. Cruzeiro vem na 3ª colocação, tem um jogo a mais que o Palmeiras e que o Flamengo, e o Fortaleza dentro de Z4 na 18ª colocação, precisando aí desesperadamente de pontos. Vamos lá, Cruzeiro em casa, dos 5 últimos jogos, ganhou 4 e empatou 1, mercado de gols vem forte. Fortaleza jogando fora, perdeu 4, só ganhou 1 partida e mercado de gols também vem forte. Então aqui pensando em resultado, Cruzeiro para vencer um dos tempos, uma das partes, vitória do Cruzeiro.
pensando em gols, uma partida aqui para pelo menos 2 gols. Mesmo sem o Caio Jorge, o Cruzeiro é bem favorito jogando em casa. Vamos lá. Como o Cruzeiro vai jogar em casa, acredito num primeiro tempo com mais posse e mais pressão para o Cabuloso. E aí eu puxei o Cruzeiro jogando Campeonato Brasileiro em casa. Finalização do Cruzeiro no primeiro tempo. 4, 15, 10, 12, 9, 5, 10, 9, 4, 5, 11. O Cruzeiro foi mal em finalização no primeiro tempo só contra o Flamengo e contra o São Paulo. As demais partidas, pelo menos 5 finalizações no primeiro tempo. Então eu acho que dá pra gente pensar aqui num primeiro tempo com mais de 4,5, mais de 5,5 finalizações a favor do Cruzeiro e também escanteios. Mais de 0, mais de um escanteio a favor do Cruzeiro no primeiro tempo. Fechou? Probabilidades aqui para complementar o nosso estudo. Jogo para 2 gols, 80%. Gol no primeiro tempo, também 80%. Primeiro tempo em alta intensidade, gol no primeiro tempo. Escanteios, Cruzeiro 9 de média, média altíssima de escanteios. Fortaleza 3,9. Time, vamos lá. Primeiro tempo, mais escanteios para o Cruzeiro. Race 3 cantos Cruzeiro. O Cruzeiro fazendo 3 escanteios primeiro que o Fortaleza. E final do primeiro tempo. Esse jogo 0 a 0 e o Cruzeiro na pressão, um escanteio no final do primeiro tempo. Cartões, Cruzeiro 2,4, Fortaleza 2,7, um cartão aí para cada lado. Time, vamos lá, prováveis escalações aqui para Cruzeiro e Fortaleza. Pelo lado do Cruzeiro, na ausência do Caio Jorge, provavelmente as finalizações, chutes a gol e gol vão ficar aqui com o Matheus Pereira e também com o Gabigol. Fechou? Vamos lá, como é que ficou o meu melhor palpite para o sabadão? Jogo entre Manchester City e Everton. City para vencer um dos tempos, uma das partes. Jogo do Fulham contra o Arsenal. Dupla hipótese, Arsenal e pelo menos um gol do Arsenal na partida. E para fechar, Corinthians e Atlético Mineiro. Jogo para menos de 5 gols e um cartão para cada equipe. Tá beleza? Ontem tivemos muito mais do que 200 comentários. Show de bola, galera. Vocês são... Pô, deixa pra lá, senão vai complicar aqui. Mas vocês são... Ó, obrigado. Tá legal? Tamo junto sempre. Palpitão aí na área. Vamos lá que hoje o palpitão é longo. Jogo do Nottingham contra o Chelsea. Chelsea empate anula. Mainz versus Leverkusen. Jogo pra pelo menos 2 gols. Sunderland versus Wolverhampton. Dupla hipótese, Sunderland. Jogo do Brann contra o Rajensound. Vitória do Brann, jogo para pelo menos 2 gols. Bayern de Munique versus Borussia Dortmund. Para ambas as equipes marcarem ou mais de 2 gols e meio. Torino e Napoli. Napoli, empate anula. Vila Real e Real Betis. Jogo para pelo menos 2 gols. PSV e Eagles. Dupla hipótese. PSV, jogo para pelo menos 2 gols. Roma e Inter de Milão. Over meio gol, Inter de Milão. Pelo menos um gol da Inter de Milão na partida. Olympique de Marseille e Le Havre. Vitória do Olympique de Marseille. E para fechar, Cruzeiro e Fortaleza. Cruzeiro para vencer um dos tempos, uma das partes. Esse é o nosso palpitão para esse sabadão. Time, antes de finalizar, deixa eu te falar uma coisa. Você já deu uma olhadinha no Insta e no grupo gratuito? O que eu soltei por ali? Não olhou ainda? Então... vou deixar no primeiro comentário fixado o Insta e também um grupo gratuito. Vai lá, dá uma olhada e depois você volta para me agradecer. É uma condição espetacular, tá beleza? Vídeo tá acabando. Não esquece do like e do comentário para amanhã a gente trazer tudo de novo. Desejo aqui um excelente final de semana para todos vocês. Forte abraço, até amanhã. Valeu, foi.